my sin. Oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,14, diz: prossigo para o alvo. Eu, lendo esse verso hoje, me lembrei de uma notícia, não é, que eu li há pouco tempo atrás, no dia 26 de março de 2012. A Força Aérea Canadense localizou um barco, um navio, não chega a ser um navio grande, mas um barco grande, à deriva, na costa da Colômbia Britânica. Um barco fantasma, um barco sem ninguém dentro. E aquele barco então foi abordado, as pessoas subiram a bordo e descobriram que aquele barco era um barco japonês, um barco de pesca japonês, que sumiu quando houve o tsunami no Japão, em 11 de março de 2011. Ou seja, fazia 1 ano e pouco que aquele barco estava desaparecido. Durante esse 1 ano e pouco, ele ficou à deriva e atravessou todo o Oceano Pacífico, não é? Milhares e milhares de quilômetros. Nessa travessia, à deriva, não é? Ao sabor das correntes. Esse barco não cruzou com nenhum navio, apesar de todo o tráfego de cargueiros. Nenhum avião viu. Não houve nenhum contato, ninguém sabia. E aquele barco tinha saído, não é? Estava no porto de Hachinori, no Japão, no dia que aquela grande onda invadiu e depois levou as coisas para o mar, e aquele navio foi levado. A empresa dona dele nunca o localizou, pensou que ele tinha sido destruído, perdido. Ele ficou à deriva. Ele ficou sendo levado, sem ninguém dentro, sem ninguém guiando, sem o motor funcionando. Ele atravessou o Oceano Atlântico. Eu penso que essa é uma figura perfeita da maioria das pessoas, não que acreditaram num falso evangelho, mas que acreditaram, que ouviram, tiveram a oportunidade, numa época tão rara de se ouvir a verdade de Deus, tiveram a oportunidade de ter contato com a verdade, mas que grande parte das pessoas que têm contato com a verdade, elas não estão indo para alvo nenhum. O apóstolo Paulo não só disse isso em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, eu deixo as coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para o alvo. Nós sabemos que anos depois da sua conversão, no final da sua vida, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu nunca estive à deriva, eu nunca estive sendo levado por alguma coisa, eu tinha uma rota, e eu fui por esta rota. A grande parte das pessoas que ouvem a verdade são assim, elas estão, à deriva. Apesar de ouvir a verdade, apesar de saber tudo a respeito das coisas maravilhosas que Deus fez em Cristo, tudo que Cristo é para nós em Cristo, elas estão à deriva. Você pode pensar, mas por que na vida das pessoas não acontecem tsunamis como com este barco? Mas uma vez, há muitos anos atrás, eu fui passar férias num lugar e resolvi deitar num barco, assim, a 20 metros da orla, deitar no fundo do barco com violão. Outras pessoas deitaram também e ficamos ali tocando violão e conversando, olhando para o céu, gaivotas. E quando nós paramos de tocar e resolvemos levantar,
não dava para ver a terra. Não é? O barco em que a gente estava deitado, olhando para o céu, estava sendo levado, tanto quanto aquele navio. Não é? Estava à deriva, não tinha uma âncora. Nós deixamos ali o barco, deitamos no fundo, um barco a remo, e tivemos que ser salvos. Entendeu? Teve que ir uma lancha lá, as pessoas na praia, porque o tempo virou, ventou. Por mais que nós remássemos, nós não saímos do lugar, porque é assim. A corrente, às vezes, em que o barco está, por exemplo, a 17 km por hora, a corrente marítima, não é? 10 km por hora. Você rema 2 km por hora, você rema e continua andando para trás. Você fica à deriva. Paulo disse: eu nunca estive à deriva. E por que a maioria das pessoas ficam assim? Esse é o drama. A Bíblia fala disso com a maior seriedade possível. Quando nós viajamos de avião, normalmente antes do avião sair, as pessoas dão uma série de explicações. Enquanto alguém explica, 2 comissários mostram como as coisas funcionam. Uma máscara que, se houver descompressão, vai cair, você pegue, tente colocar primeiro a sua máscara. Não tente ajudar o outro primeiro, tente primeiro colocar a sua para você respirar e depois ajudar se alguém tiver com dificuldades. Existem algumas saídas de emergência aqui, ali, aqui, e ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção naquilo. Porque, por muitos motivos, as pessoas não dão a menor atenção. Todas as vezes que a gente voa, as pessoas repetem aquilo. Você já ouviu aquilo algumas vezes, e os comissários não mostram grande paixão ao mostrar aquilo, mas eu acredito que não é esse o problema. O problema é que você já viajou algumas vezes, você já ouviu aquilo algumas vezes, e eles falam: olha, o assento que você está sentado pode servir como boia se você não souber nadar. E você olha para tudo aquilo, as pessoas não prestam atenção, porque você já ouviu. Se ele dissesse alguma grande novidade, tipo assim, o banco que está debaixo de você é um paraquedas, se você tiver problema, coloque o paraquedas. Ou então se dissesse, a coisa de trás da sua cabeça é um foguete portátil, você ficava: caramba, como é que isso funciona? Que legal, não é? Uma coisa interessante. Mas não há ali uma grande novidade, e nós não prestamos atenção, na verdade, por causa dessas coisas, e porque nós achamos que o avião não vai cair. Achamos que não vai cair, e caso improvável de o avião entrar num problema, nós achamos que vamos encontrar alguém no meio do sufoco para dizer para a gente como as coisas vão ser feitas e o que precisa. E se nós não encontrarmos ninguém, nós achamos que vamos encontrar uma maneira de escapar, com nossa sabedoria. Então nós não ouvimos. É assim que a maioria das pessoas ouve o Evangelho. Como as pessoas ouvem aquelas pessoas? Elas pensam: não estou correndo perigo nenhum. Não há perigos. Se houver perigo um dia, eu vou encontrar alguém para me ajudar. Eu vou ligar para o pastor, vou ligar para o irmão. E se eu não encontrar ninguém, eu acho que eu vou dar um jeito, eu falo com Deus na hora. É assim, nós tratamos a coisa mais essencial dessa forma, sabe? Nós nos reunimos em vários cultos e nós pensamos: vou ouvir mais uma mensagem. Spurgeon dizia, muitas pessoas dizem que o pastor deve se preparar para pregar, e às vezes acontece de que você usa 30, 40 horas se preparando para pregar. Mas Spurgeon disse: e quem vai ouvir, se prepara para ouvir? Não é mais um sermão. Mas então Hebreus capítulo 2, de 1 a 4 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza,
E toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. É isso que ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Aquelas pessoas estavam à deriva, como aquele barco no meio do Pacífico. E a razão era porque elas não estavam dando muita atenção ao que elas ouviam a respeito do Evangelho. Sabe? Essa é uma das 5 passagens de advertência de Hebreus a respeito disso. Ele não quer dizer que os cristãos genuínos podem se perder. Ele está ensinando que os cristãos genuínos são pessoas que não vivem à deriva. Que têm seus olhos fixos em Cristo, que não são levados ao sabor dos ventos. Cristãos genuínos são como o apóstolo Paulo, eles deixam as coisas que ficaram para trás e eles prosseguem para o alvo. Prosseguir e ficar à deriva são coisas opostas. O que ele está dizendo é que pessoas à deriva precisam ter uma atenção enorme de que talvez não estejam no reino de Deus. Porque a persistência numa vida que está derivando no mar da vida é uma evidência da não eleição, de não estar vivendo aquilo que um homem com um novo coração vive. Então ele diz: prestem atenção no que vocês estão ouvindo, mantenham-se atentos. Hebreus 6,19 diz que homens assim, eles têm uma âncora segura. Eu falei, eu estava num barco, mas nós não lançamos âncora nenhuma, nós não fizemos nada, e de repente o litoral tinha sumido. Está falando sobre o perigo de você viver uma vida à deriva da palavra de Deus, porque você age como aquelas pessoas no avião. Você acha que aquilo já foi, você sabe o que fazer. Você não é como o apóstolo Paulo, não é? Você está numa situação melhor. Ele diz: eu considero tudo por perda para conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer mais a Cristo, e para conhecê-lo eu considero que tudo não vale nada. Ou seja, nada da vida vai me impedir de conhecê-lo. Eu considero tudo esterco perto dele. A Bíblia diz em Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. O autor de Hebreus está dizendo: mantenha os seus olhos fixos nele, tenha atenção todo o tempo. Aquelas pessoas estavam sobre perseguição, prova, sofrimento, morte. Em Colossenses 2,3, Paulo diz: nele estão todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, Deus colocou nele tudo que vocês precisam saber a respeito de Deus, tudo que vocês precisam a respeito de Deus. É sobre tudo isso que Hebreus 1 diz, fala sobre Cristo. Hebreus 1 diz: ele é a palavra definitiva de Deus para o mundo. Não há mais nada para Deus dizer, não há novas revelações, não há mais nada que você precise saber. Deus falou de muitas maneiras, pelos profetas, pelos patriarcas. Deus falou por visões, por revelações, mas agora Ele nos falou em Cristo. É a revelação final de Deus. Nele está a plenitude da divindade. Não há mais nada a ser dito. Se nós fizermos um resumo do capítulo 1, a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. É sobre isso que o Evangelho fala. Diz que Ele fez o mundo, que Ele é o resplendor da glória do Pai, que Ele é a expressão exata da sua natureza no versículo 3. No versículo 3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Cristo. É essa pessoa que Paulo diz: eu mantenho os olhos fixos nele, eu quero conhecê-lo, tudo é esterco perto de conhecê-lo. O versículo 3 diz que, do capítulo 1, que ele se sentou à direita de Deus na majestade infinita. O versículo
4 diz que ele é maior do que qualquer anjo. É por isso que o autor vai dizer, se o testemunho de Deus através dos anjos foi tal que quem o rejeitou foi punido eternamente, que dirá se nós rejeitarmos essa tão grande salvação revelada em Cristo? Ele está falando de deriva, ele não está falando com pessoas que não são cristãs, pelo menos nominalmente, não está falando com o mundo. Ele diz no versículo 6, porque todos os anjos dos céus o adoram, todos os anjos, serafins, querubins, mantêm os olhos fixos nele, vivem para adorá-lo. E ele diz no versículo 8, ele é o Deus Todo-Poderoso, Cristo. Essa é a mensagem do capítulo 1 de Hebreus. Deus nos falou agora em Cristo. Ele é todas essas coisas. Ou seja, Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Ele mantém o universo funcionando pela palavra do seu poder. Ele é o proprietário do mundo. Ele é o proprietário de todas as coisas que existem, porque tudo foi criado por Ele. Mas não é só o proprietário, Ele é o governador de tudo. Ele é o redentor daqueles que se foram chamados. No capítulo 1 não há ordens, não há mandamentos, é uma declaração sobre tudo que Jesus é. A exata expressão do Pai é uma celebração da grandeza de Jesus. O Evangelho não fala sobre você ou sobre mim, não fala sobre as nossas necessidades. Todo culto centrado nas necessidades dos homens é um culto profano, é um culto idólatra, pagão, porque o Evangelho não fala sobre nós, fala sobre, é uma celebração da grandeza de Cristo, tudo que Ele é. Agora, quando começa o capítulo 2, há o primeiro mandamento. Depois que o capítulo 1 fala sobre a grandeza infinita de Cristo, começa o capítulo 2, e ele diz, por esta razão, por Ele ser tudo o que nós falamos, por Ele ser o Criador, o mantenedor, o governador, a exata expressão do Pai, o esplendor da glória, por Ele ser maior do que todos os anjos, porque todos os anjos o adoram, porque Deus não tem mais nada para dizer a ninguém, a não ser o que Ele disse em seu Filho. Por todas essas coisas, por esta razão, porque Deus falou por o seu Filho nos últimos dias, porque Ele é o Criador, proprietário, redentor, governador. Prestem atenção no que vocês ouvem a respeito dEle. Mantenham seus ouvidos atentos todo o tempo da peregrinação de vocês, porque senão a vida de vocês vai estar à deriva. A única maneira da vida de vocês não estar à deriva é ela estar focada sim, é vocês não agirem como aquelas pessoas que pensam, vou ouvir mais um sermão, vou ler mais um pouco da Bíblia hoje. Isso não faz nenhuma diferença. Nesses últimos dias Ele nos falou através do seu Filho. Em outras palavras, ouçam o que Deus falou pelo seu Filho, ouçam, fiquem atentos. Essa é a ordem, é a primeira ordem, depois que é descrito tudo que Cristo é. Ele está dizendo, o primeiro passo mínimo que você deve fazer é manter os seus olhos atentos, corações sedentos, atenção a todos os meios de graça, a cada culto, atenção total, mantendo os seus olhos e os seus ouvidos atentos à palavra de Deus. Deus nos falou através dele dessa maneira perfeita. Então ouçam, então deem atenção, não façam disso algo comum, não pensem mais uma mensagem, mais um sermão. Quem pensa assim, a Bíblia está dizendo, está à deriva. Não é a palavra que está impulsionando aquela vida está navegando como um homem ímpio. Ele está dizendo e chamando essas pessoas. Quando nós queremos ouvir algo, nós nos preparamos para isso, como Spurgeon disse, sabe? Quando você gosta de uma banda, o que você faz? Você não diz assim, olha, eu vou esperar, se alguém um dia botar essa música para tocar, eu vou ouvir. Não, queridos, quando nós queremos ouvir algo, quando é do nosso interesse, nós compramos um aparelho de som, nós compramos o CD, nós pedimos a um amigo nosso a música, nós nos preparamos para ouvir, sabe, é assim que funciona.
A gente faz a provisão para ouvir. Eu preciso de som, eu preciso de energia, eu preciso de computador, eu preciso de fone. Não é ao acaso. Nós nos preparamos, nós compramos um carro, queremos que o carro tenha lá um lugar para botar o CD, ou uma entrada USB para colocar o nosso pendrive. Nós não pensamos se um dia alguém colocar um som no carro. Não, nós queremos o carro com som. Por quê? Porque eu quero ouvir música. Se nós queremos ver o noticiário, nós não ficamos andando pela rua esperando que alguém coloque na sua casa o som alto. Nós compramos televisão, nós ligamos no horário certo, nós nos preparamos para ouvir. Se nós nos interessamos em ler notícias na internet, então nós temos que arrumar um provedor, nós temos que pagar. Nós não deixamos, quando nós temos interesse em ouvir algo, como o autor de Hebreus está dizendo, nós não esperamos que aquilo aconteça, nós nos preparamos, nós fazemos provisão. Quando nós queremos muito ouvir, ler o último livro de um autor que nos interessa, nós vamos na livraria, nós compramos o livro, nós não esperamos, quem sabe um dia eu andando pela rua, alguém não deixa o livro dele cair para me ver, para me ler. Não, sabe, às vezes a gente vê lançamentos como Harry Potter, as pessoas dormiam em frente à loja, as pessoas não podiam esperar um dia para ter o livro. Eles ficavam lá, eles queriam ser o primeiro, eles não esperavam acontecer. Quem vive uma vida espiritual assim, está à deriva, é o que o autor está dizendo para nós. Então a pergunta é: você está ouvindo o quê? Você tem feito provisão para ouvir o quê? Você tem feito provisão para ouvir Deus? Quando você veio para cá, você veio assim? Quando você vai para o seu quarto com a Bíblia, você vai dessa forma? Você providencia que seja possível fazer isso na sua cozinha, no seu quarto? Você se dedica a isso? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Aquilo que interessa ao coração do homem, ele dá atenção, ele faz provisão. Ele está dizendo: não tratem casualmente o Evangelho, não tratem casualmente a revelação de Deus em Cristo, porque essa é a maior coisa que o ouvido humano já ouviu. Como você pode tratar isso casualmente, a não ser que isso seja uma expressão de que sua vida está à deriva? A única vida espiritual que não está à deriva é a vida espiritual concentrada nisso, com olhos fixos nisso. Em Hebreus 2:1 há uma urgência. Literalmente ele está dizendo: é extremamente necessário que vocês deem atenção a ouvir isso. Isso é fundamental, não é apenas uma opção. Não é uma opção espiritual se você quer ser maior espiritualmente, se você quer ser menos, se você quer ter mais experiências espirituais. Ele está dizendo: não, isso aqui é uma questão de estar no caminho ou fora dele, de estar sendo guiado por Deus ou estar à deriva no mundo. É isso que ele está dizendo. Não é quando você está enfrentando uma crise, correr para descobrir tudo aquilo que foi dito no momento em que o avião já começou a balançar, ou quando ele já aterrissou na água, e aí que você vai descobrir como tira o banco. Você nunca, ou achar que vai ter alguém, devia ter alguém para te ajudar. Essa não é uma palavra para alguns cristãos, é para todos os cristãos. É extremamente necessário vocês darem atenção a Jesus, a palavra de Deus, a colocarem neles o coração o tempo todo, todos os dias, manter o olhar fixo. Ele está falando com essas pessoas, ele vai dizer: algumas dessas pessoas estavam sofrendo, sendo perseguidas. Ele diz: alguns deixaram de se congregar. É o que ele vai dizer no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um chamado para essas pessoas. Por quê? Porque não era conveniente. Alguns deixam de estar em cultos porque por motivos banais. Estão em casa, seria cansativo. É assim, quando der, quando for muito conveniente, eu escuto uma mensagem. Apesar desse ser um meio de graça, eu não preciso tanto dele. Então, repreendeu eles, que estavam sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho.
Esse não é um comando isolado em Hebreus. Em Hebreus 3:1, ele diz: portanto, santos irmãos, participantes dos chamados celestiais, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. A mesma coisa de Hebreus 2:1, ele vai repetir isso várias vezes. Mantenha os olhos fixos nele, não deixe a vida de vocês vagarem, não deixe ela deriva, ouçam-no, considerem o que ele disse, mantenham o foco sobre ele, fiquem perto dele, mantenham ele em suas mentes, mantenham seus ouvidos atentos, mantenham ele em seus pensamentos. Em seguida, em Hebreus 12:1-12, por exemplo, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os nossos olhos em Cristo. Não, vocês não estão à deriva. Quando vocês estão com os olhos fixos em Cristo, vocês estão correndo, vocês não estão deixando quando for conveniente, não. Essa é a coisa mais importante da vida de vocês. Então essa é a correção. Corrijam os olhos de vocês que estão sobre muitas coisas e fixem eles em Cristo, considerem Cristo, ouçam Cristo. Sabe, essas pessoas estavam sobre perseguição, mas ele está dizendo, um filho de Deus não pode achar isso um fardo. Quando ele acha, ele está à deriva no mundo, e isso acaba, ele não vai enganar, em destruição. Ele está dizendo que todos os leitores da igreja que recebeu a carta, e todos nós devemos ouvir a Cristo, a palavra de Cristo, considerar Cristo, manter os olhos fixos em Cristo. Esse é o primeiro mandamento do livro de Hebreus. Deem atenção, mantenham-se nesse foco. Agora, esse é um mandamento difícil, queridos. Ouçam, considerem, vejam, façam provisão para ouvir, arrumem o seu tempo de tal maneira que sua mente, seu coração possa estar fixado nisso. Essas não são coisas difíceis, a menos que a gente não deseje de fato fazer. O primeiro mandamento desse livro não é façam algo difícil para Cristo, sejam mártires, pensem em algo muito difícil, está dizendo, prestem atenção. Se você não consegue nem manter-se fixado sua mente, você não pode fazer nada. Se até isso para você é difícil demais, manter os olhos fixos, pensamentos fixos. Ele não está dando nenhum mandamento difícil. Ele não está ordenando que eles façam um trabalho pesado, mas olhem para Ele, deem atenção a Ele, mantenham Ele no foco da atenção de vocês, façam provisão para estar reunidos em torno da palavra de Deus, faça provisão para que na sua casa você possa ter isso. Nunca o ouçam de uma maneira casual, nunca pensem, eu já conheço o Evangelho. Todos os nossos mudanças espirituais, crescimento espiritual, fluem do fato de nossos olhos estarem fixos em Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. É isso, nós contemplamos, nós vemos a glória de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Ou seja, nós somos transformados ao contemplar, a fixar nossos olhos, nossas mentes e corações em Cristo. Presta atenção. O autor está dizendo, porque senão você está negligenciando uma grande salvação. Você não pode ouvir e tratar essas verdades com casualidade, sendo levado pelas ondas. Você está à deriva, à deriva. Então o capítulo 1, ele se destina a isso. Ele fala sobre as maravilhas de Cristo, e o capítulo 2 não fala sobre um fardo. Ele fala, olhem para Cristo, deem atenção, coloquem nele, ele é o Criador, o mantenedor, o proprietário, ele te faz respirar, ele faz cada molécula do seu corpo funcionar, ele é o governador do mundo, ele é o Redentor. Ele está dizendo, nele está a grande salvação daqueles que vão ser resgatados. Então ele diz no versículo 3, agora, se sabendo tudo que você sabe a respeito dele, vocês não conseguem, não vão fixar a mente, o coração
Então ele diz no versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa postura negligente, vocês acham que vão escapar? Se você opta por não ouvir Cristo todos os dias atentamente, considerá-lo, fixar os olhos nele, você está desprezando a sua importância. A importância que eu descrevi no capítulo 1. Ele é a exata expressão do Deus Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Se você acha isso entediante, então você negligenciou uma tão grande salvação. Se você não consegue manter os seus olhos e ouvi-lo com atenção todos os dias, esse Deus que eu descrevi no 1º capítulo, a questão é por que alguém faria isso? Se alguém acredita que Cristo é tudo o que a Bíblia diz que Ele é, tudo que o autor de Hebreus disse que Ele é, o grande Salvador, o grande Criador, o Redentor, o Criador do mundo, aquele que é adorado pelos anjos, o amado do céu, se Ele é tudo isso, se alguém declara com seus lábios, Jesus é tudo isso, por que Ele não daria atenção a Ele? Por que Ele não manteria os olhos fixos? A única razão seria que você não acha Ele importante para ouvir, considerar e fixar os olhos. Você consegue fixar os olhos em qualquer coisa que te interessa. Essa é a questão. Você consegue ficar ouvindo a vida toda coisas que te interessam. A única explicação, o autor de Hebreus está dizendo, é que você despreza uma tão grande salvação. É que tudo isso que eu disse no capítulo 1, sobre tudo que Ele é, não causa nenhum impacto em você. Você ouve Ele como as pessoas no avião, veem aqueles comissários explicando aquilo, não há nenhum interesse final. Quem sabe, se o avião estiver caindo, eu vou pensar um pouco sobre essas coisas, achar alguém para me ajudar, e está dizendo, considerem, porque senão, se a vida de vocês é caracterizada pela deriva, você vê, ele está falando sobre gente que falava que acreditava em Cristo, pertencia à igreja, ele está dizendo, se o que caracteriza a vida de vocês é a deriva, então vocês negligenciaram, essa verdade nunca foi verdade, cara, o coração de vocês acham que muitas outras coisas na vida de vocês são, sim, capazes de vocês ouvirem, considerar, fixar os olhos. O que ele está dizendo é o seguinte: o que de fato distingue um cristão do não cristão, de alguém que nasceu de novo, de alguém que está em Cristo, é que quem está em Cristo considera Cristo extremamente valioso, considera Ele o maior tesouro que existe, considera Ele a coisa mais valiosa. Por Ele, eles estão prontos a viver e morrer. Eles dizem, não considero a minha vida preciosa perto de proclamar as grandezas de Cristo. Esse é o padrão do Novo Testamento para os salvos. O que caracteriza um eleito é que Cristo para ele, com essa nova natureza, é extremamente valioso. Agora, se ele não é para você, e sua vida está à deriva, é uma evidência de que isso tudo vai acabar em destruição. Então ele argumenta pelo capítulo 1 poderosamente. Ele está dizendo no capítulo 1, Jesus é totalmente atraente, Ele é tudo no qual nossas mentes deviam se fixar, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o nosso Redentor. E nos últimos tempos, Deus falou através dele, e o Pai não tem mais nada para dizer. Se você não tem e não acha que a última revelação imperfeita de Deus tem valor, não há mais nada para ser dito a você. Se você não consegue fixar seus ouvidos para ouvir com atenção todos os dias, e olhos fixos, não há mais nada. A vida cristã, em primeiro lugar, é uma vida de contemplação, é ouvir Jesus, é contemplar Jesus, é considerar Jesus.
E isso acaba guiando toda a vida, todos os passos. Sem isso, você está à deriva. Todo o resto da vida cristã cresce nisso, cresce nesse ponto de que nossos olhos estão fixos nele, nossos corações estão, nossas afeições focadas nele, nossos ouvidos. Os meios de graça para nós são fundamentais. Então, está dizendo, por esse motivo devemos prestar muita atenção no que temos ouvido. Ele diz, para quê? Para não nos afastarmos, para não ficarmos à deriva. Quem não está com os olhos fixos, ouvidos atentos, está à deriva. Há uma série de maneiras de nós perdermos o nosso lugar. Nós podemos chamar de no rio da fé. Como eu disse para vocês, eu deitei num barco que ficou à deriva. Eu não fiz nada para ir em direção ao oceano. Você entende isso? É isso que ele está dizendo. Você não precisa fazer nada. Se os seus olhos não estão fixos, você está à deriva. Você não precisa abandonar o cristianismo. Eu não estava falando com pessoas que abandonaram o cristianismo. Ele está dizendo, muitos aí estão à deriva. A vida de vocês está à deriva, indo em direção à perdição. Porque a evidência da eleição não está em vocês, que é a evidência de manter olhos fixos, ouvidos atentos, de achar Cristo totalmente desejável. Muitos não estão vivendo assim. Hebreus 10 diz, mas lembre-se dos dias passados, quando vocês foram iluminados, sofreram grande luta com sofrimentos, sendo expostos publicamente ao sofrimento e à aflição. E o versículo 35 diz, não jogue fora esta confiança. Em outras palavras, muitas coisas sutis vão acabar revelando essa terrível verdade de não ter um coração fixo em Cristo. É o sofrimento, é a descoberta de uma doença terrível, ou então descobrir que as pessoas não gostam muito de mim se eu sou fixado em Cristo. Meus colegas, meus companheiros, o mundo. Ou então problemas familiares, tantos problemas. Algo duro entrou em sua vida. Você começou a perguntar se valia a pena ficar focado, indo em direção, como o apóstolo Paulo falou, ao alvo. Você deu tudo de você, mas agora você está numa época difícil. Você vê, você não precisa fazer coisas muito grandes para se afastar. Eu só deitei no barco, e o resto o mar fez. Ele está dizendo, se você não tem os olhos fixos em Cristo, você está à deriva. Você está se afastando. Às vezes, porque o que trouxe aquela pessoa era a novidade, ou era algo excitante. Você gostou do companheirismo das pessoas, mas depois que você descobriu que viver para Cristo é uma vida completamente nova, é morrer para o mundo. Depois que você aprendeu que Deus nos ama, mas não para nós sermos pessoas escravizadas por qualquer coisa que seja, nem as coisas que nós possamos achar mais lícitas, como trabalho. Você percebeu, e você começou a não ficar satisfeito em tudo que Cristo é, na palavra de Deus. Ou então você não estava disposto a sofrer, como o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 25, que Moisés decidiu não desfrutar dos prazeres fugazes do pecado. Ele ficou firme, é o que ele está dizendo. Ele não foi à deriva, ele não ficou encontrando desculpas no Egito. Eu sou príncipe, há coisas que eu sou obrigado a fazer, não tem jeito. O vovô faraó não vai gostar. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas. Você vê o motivo?
tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa da comunhão com Cristo. Então Moisés manteve os olhos fixos. Essa é a mensagem de Hebreus, que ele repete. Ele está dizendo: vocês podem estar na igreja, mas tudo isso é casual para vocês. Vocês não fazem provisão para ouvir. Mesmo a reunião de vocês têm abandonado. Por quê? Porque é casual. Só se tudo funcionar bem que você estará num culto, buscando a Deus em comunhão com os irmãos. Isso é verdade em casa também. Porque isso é só a expressão do que acontece em nossas casas. Ele está dizendo: há muitas maneiras fáceis de você ficar à deriva no mundo. Você pode ficar à deriva sem fazer nada, simplesmente sentar num barco e não fazer mais nada. Você pode dizer: eu não fiz nada terrível. Você não fez nada, esse é o problema. O mar fez tudo. Porque a vida com Deus é assim, sabe? Você não tem que negar o Evangelho, dizer que não crer nele. Você simplesmente tem que deixar de manter seus olhos fixos. Você fica à deriva. Basta você ir para um rio, meio de um rio grande, com um barco, parar de remar e ficar lá parado, que você vai ser levado à deriva, vai ser levado para a morte, simplesmente porque você não fez nada, sem uma âncora segura, que está fixado em Cristo. Você fica à deriva. Hebreus 6,11 diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Essa é a marca dos filhos de Deus. Eles nunca estão à deriva, para a completa certeza da esperança. Ou seja, você só tem certeza da sua vocação se aquilo que acompanha a vocação estiver na sua vida, que é esse deleite em tudo que Cristo é, como descrito em Hebreus. Então não sejam negligentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, porque a maior parte das pessoas tem uma vida casual com o Evangelho, tem um compromisso casual com a igreja local, com a meditação diária em casa. Por quê? Porque está muito ocupado. É isso, não é nada muito terrível. Porque está com preguiça. Porque fica distraído. Na hora da mensagem está distraído. Imagine em casa sozinho. Se alguém não consegue manter suas mentes fixas em algo durante 1 hora, num ambiente desse, completamente focado nisso, imagine em casa. Imagine nós pensarmos que essa pessoa consegue ficar 1h30 completamente focado na palavra de Deus. Muitas pessoas vão esfriando, vão ficando à deriva por causa dos filhos. Você tem que levar filho ao colégio, o filho vai crescendo, eu tenho muita coisa para fazer. Cada hipoteca da casa, porque ficou doente. Tem gente que fica doente na sexta-feira e diz: eu não vou ao culto. É isso. 12 dias antes, não vou. Esse final de semana não dá para mim, porque estou com uma dor de cabeça. Por causa de alguns projetos, porque acha que o endereço é mais importante do que isso. Então, agora eu mudei, agora vai ficar longe. Ele não pensou nisso quando mudou. Porque meu carro quebrou. Porque andar de ônibus é difícil. Por motivos fúteis. Aquelas pessoas estavam sendo assassinadas. E ele disse: não deixem de vos congregar, para estimular uns aos outros a manterem os olhos fixos em Cristo. Pela vida de vocês e pela vida dos outros, para a glória de Deus. Mantenham seus ouvidos atentos, seus olhos fixos. Não deixem. Porque é assim, essa é a maneira que a maioria das pessoas vive uma vida espiritual fútil no mundo, à deriva no mundo, por causa dessas coisas. Cansaço, trabalho, escola. Então não ora mais como devia orar.
não tem tempo para a palavra de Deus, de maneira que Cristo seja honrado, e não em que nós mostremos o nosso desprezo, como nós fazemos aquilo de maneira casual. É por isso que Spurgeon diz, o pastor tem que ser preparado durante 40 horas, 50 horas para pregar, mas como você se preparou? Quais eram as suas expectativas? Era como Paulo, o meu desejo é conhecê-lo, me conformar a Cristo, às suas aflições. Eu considero todas as outras coisas lixo, perto de conhecê-lo mais. E esse é o maior teólogo que o mundo já viu. Então agora, tudo é difícil. Ele está falando sobre isso, sobre as coisas comuns, que evidenciaram que essas pessoas não tinham os olhos fixos. Hebreus 10, 24 diz, e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor. Não deixemos de nos reunir com a igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. As razões, Ele já deu. As razões, Deus já deu para nós. Mantenha os olhos fixos no meu filho. Ouçam o meu filho. Deus falou isso diretamente do céu, com voz audível, desculpa. Ele disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Foram as únicas vezes que Deus falou e que as pessoas puderam ouvir a voz. E o que Ele disse foi isso, ouçam-no, coloquem toda a atenção de vocês nele, façam dele o centro da vida de vocês, mantenham os olhos fixos nele. Ele é o Criador, o sustentador, o proprietário de vocês. Ele é o juiz, no fim, Ele é o Redentor. Se vocês não acham Ele o suficiente para considerar, fixar os olhos, vocês estão perdidos, porque vocês negligenciaram tão grande salvação. Se não ouvir a revelação que eu dei pelos anjos e pelos profetas, condenou as pessoas, imaginem desprezar o meu filho, Ele que é a exata expressão do que eu sou, o resplendor da minha glória. A Bíblia não está dizendo que se você vive uma vida assim, você perde algumas coisas espirituais. Não, Ele não está dizendo isso, está dizendo, preste atenção, porque senão você vai ser destruído. Foquem-se na palavra de Deus, na verdade de Deus, na comunhão com Cristo, na comunhão dos santos. Porque se você não fizer isso, você vai derivar, e não vai derivar, não vai ficar à deriva simplesmente, você vai à deriva para a destruição. Essa é a mensagem. Considere essa palavra, ficar à deriva. Isso significa simplesmente flutuar, como uma folha no rio, como um peixe morto no rio. Ou seja, como ele estava morto, ele não lutou, ele não remou, ele não tinha um alvo, ele não tinha uma direção. Ele estava sendo levado, a maioria das pessoas que conhecem a palavra de Deus estão sendo levados como o mundo. Eles não estão lutando contra o rio, não estão lutando contra as correntezas, eles estão à deriva. Hebreus diz, olha, seja vigilante para prestar atenção, a estarem focados na palavra de Deus, para vocês não flutuarem à deriva, porque se vocês não estiverem focados assim, vocês estão à deriva, e a vida de vocês é um escárnio a Cristo. Vocês não fazem provisão para ouvi-lo, vê-lo, é quando dá. Vocês fazem provisão para ouvir a banda que vocês gostam, fazem provisão para ler o livro que vocês querem, para ver o filme que vocês querem, fazem planos, mas a relação de vocês é casual, vocês estão à deriva. Essa é a relação com a palavra de Deus. Não há urgência, não há vigilância. Vocês não estão considerando Cristo a cada minuto, a cada decisão da vida. Quando vocês arrumam um trabalho, um outro trabalho, vocês só estavam levando em consideração, eu vou ganhar mais dinheiro. Vocês não pensaram em como isso se relacionaria com o seu foco em Cristo. Quando você achou um novo endereço para morar, quando você matriculou o seu filho em milhares de coisas,
vocês nunca levaram em conta Cristo. Porque os seus olhos e suas mentes não estão fixas nele, vocês estão à deriva como o mundo, estão sendo levados. O mundo não é como um lago parado, o mundo é como um rio, tem corrente. Para você se manter em direção ao que Deus quer, você vai ter que estar remando. Você não pode estar à deriva, não pode estar a sabor da corrente. É um rio, está fluindo para baixo, está fluindo para a perdição, está fluindo para o inferno. Se você não ouvir Cristo fervorosamente, se você não considerá-lo em todos os seus caminhos, se você não fixar os olhos nele de hora em hora, você está sendo levado, você está à deriva, como aquele navio que atravessou o Oceano Pacífico inteiro. Parecia impossível atravessar milhares sem motor, sem ninguém dirigindo, mas é isso. O mar fez isso, o rio faz isso. Todos os rios deste mundo levam para o inferno. Os filhos de Deus não estão à deriva, porque estão com seus olhos fixos em Cristo e consideram Cristo minuto a minuto em suas vidas. Você não vai ficar parado. Se você não ouve Cristo, se você não se fixa nele, você está sendo levado, você vai para trás, você está flutuando, você está à deriva. E ficar à deriva é mortal, é o que ele está dizendo. Não é simplesmente que você está perdendo algumas bênçãos espirituais, você está desprezando uma grande salvação. Não há mais nada para Deus dizer para você, não há nenhuma nova coisa para Ele te dizer. Você desprezou o melhor do céu. Cristo, Cristo, Cristo. Ou seja, considere tudo que Deus diz em Cristo. Fixe os seus olhos no que Deus está dizendo e fazendo minuto após minuto em Cristo, através de Cristo, para a glória de Cristo. Isso não é um golpe duro, isso é simplesmente o que distingue quem ama e quem não ama Cristo. O que ele está dizendo é: se você não vê beleza nele, se seus olhos podem se fixar em tudo menos nele, sua mente, seu coração, entenda, você está indo para a perdição. As águas desse mundo é que estão guiando você. Jesus não pode ser casual na sua vida. A palavra de Deus não pode ser casual, ele tem que ser considerada minuto a minuto. Todas as outras coisas podem ser, essa não. Você não pode sequer dizer: Deus me deu um trabalho muito duro para fazer. O que ele disse é: fixem seus olhos em meu filho, ouçam ele. Ele é tudo. Ele é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. Ele é toda a beleza, a expressão de toda a beleza da deidade infinita. O que você vai dizer para Deus naquele dia? O filho dele não era belo o suficiente? O fato dele ser o Criador, o Redentor, não era algo suficiente para competir com a atenção da sua mente, dos seus olhos? Ele era algo casual? Alguém vai ter coragem de dizer isso para Deus um dia? Então o autor dos Hebreus está dizendo: ouça, considere, fixe os seus olhos nele. Não é uma descrição de um trabalho terrível. Todas as outras coisas, até a morte, vai ser simplesmente fruto dessa contemplação, porque se Cristo for digno dessa contemplação, desses olhos fixos, ele vai ser digno de tudo na sua vida. É porque Paulo disse: o meu desejo é conhecê-lo. Eu considero tudo lixo perto de conhecer a Cristo. Tudo que eu perdi foi esterco. Então ele esteve pronto para morrer. Não considero minha vida preciosa. Agora, quando Cristo não é digno nem de nossos olhos estarem fixos, ele não é digno de nada para nós. Isso é cristianismo nominal. É sobre isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se você acha duro demais contemplar, manter seus olhos fixos e se alegrar em Cristo, você está à deriva, está indo em direção à perdição. Sabe, no Salmo 90, 14, a Bíblia diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias nós cantaremos felizes a tua glória. Satisfaze-nos com o teu amor. Agora, se esse amor não satisfaz vocês,
se tudo é casual, e quando encaixa na vida de vocês, se isso é um trabalho duro demais para vocês, então vocês rejeitaram uma grande salvação, vocês desprezaram o Filho de Deus. E se Deus puniu quem desprezou a revelação através dos anjos e dos profetas, se Ele não perdoou, se Ele lançou a sua ira, imagine nós, Ele diz, se rejeitarmos tão grande salvação, tão grande revelação. O perigo de se afastar da palavra de Deus é estar se afastando, não é? Disso. Então Hebreus 2 e 3 diz: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se nós não negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Este é o Evangelho, aquilo que eu descrevi no capítulo 1. Negligenciar isso não é perigoso, é mortal. E é isso que cristãos, ele não está falando sobre aquelas pessoas que estão ouvindo um evangelho falso, ouvem a verdade de Deus, mas sua relação com a palavra de Deus é casual, não fazem provisão para isso, nem em suas casas, nem como ele vai falar com aquelas pessoas poderiam dizer, mas se reunir, a gente pode até morrer por causa disso. Não deixem. Essa é a evidência de que vocês não estão à deriva, os olhos de vocês estão fixos em tudo que Deus quer para vocês, em Cristo. E está dizendo, é mortal não ouvir Cristo a cada dia, não fixar os olhos dele a cada dia, não considerar Cristo em todas as coisas da vida, achar que simplesmente você vai viver a vida vai te levar, e você vai encaixando ele aonde vai dando. O resultado é que você não vai escapar. É o que ele está dizendo. Como nós vamos escapar? Como você pensa que vai escapar? Negligenciando tão grande salvação. Ele está dizendo, você não vai escapar do juízo. É o que ele diz em Hebreus 12, 25. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,3. Nós estaremos perdidos. Vamos perecer no inferno. É sobre isso que ele está dizendo. Não é sobre uma vida espiritual. A minha vida espiritual é mais ou menos, eu sou bem elevado, mas graças a Deus eu estou em Cristo. Ele está dizendo, não! Quem trata o Filho de Deus dessa forma não está. Você é só um cristão nominal. Você está à deriva no mar. Não é olhos fixos, você não está remando, você não está indo numa direção, você está sendo levado. Se eu pudesse fazer algo por todos vocês que estão ouvindo, todas as pessoas que me ouvirem, se eu pudesse pedir algo, eu pedia para que todos fossem despertados para ter um viver vigilante e feliz em olhar para Jesus, considerar Jesus, ouvir Jesus. É um jugo suave. O que Deus está dizendo é o seguinte: deleitem-se naquilo que é mais precioso e maravilhoso. Se alguém acha isso pesado, essa pessoa não tem um novo coração. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, vamos ficar à deriva no amor das outras coisas, porque a única explicação que Ele nos dá é que outras coisas são mais importantes para nós, para os nossos olhos, para os nossos afetos, para os nossos ouvidos. Então nós perecemos. E perecemos por quê? Porque a marca do verdadeiro Filho de Deus é que ele nunca deriva por muito tempo. Filhos de Deus podem até ficar à deriva, mas ele rapidamente, sabe, ele volta ao curso. Se você está aqui esta noite, um dos sinais de esperança sobre a sua vida eterna, um dos sinais de esperança de que você nasceu de novo, é que você sente, ao ouvir a palavra de Deus, um desejo crescente no seu coração por Cristo. É que você sente o desejo de manter Cristo fixo aos seus olhos, a considerá-lo. É que você faz planos de ouvi-lo nos próximos dias, meses e anos. É que você quer estar completamente focado em Cristo agora, e você quer estar, quando estiver morrendo, dizer:
eu combati o combate, eu terminei a carreira. Eu não estava à deriva no mundo. Ele está falando com pessoas assim. Um dos sinais que você não nasceu de novo é ouvir essa palavra doce de Deus. Ouçam-no, mantenham os olhos fixos nele, e ainda assim você não sentir nenhum desejo de proteger a sua vida contra a deriva. E o argumento no versículo 2 para nós é que nós não vamos escapar, se essa é a realidade. Ele quer que as pessoas saibam, e que nós saibamos, não há escapatória. Se a palavra falada pelos anjos, Deus não voltou atrás, não a alterou, e toda transgressão a ela recebeu a justa punição, que dirá se nós rejeitarmos tão grande? Sabe, se a revelação do Antigo Testamento em que envolveu anjos, os profetas, que não tinham a firmeza e a perfeição desta revelação, devia ser ouvida, fixados os olhos, mantido. Imagine agora, se você não atentar, você está derivando, está à deriva para a perdição. Ele diz negativamente, ele diz que você vai perecer se você se move fora da palavra de Deus, se você se move fora do olhar fixo em Cristo, você está sendo levado, não está sendo guiado pela palavra de Deus. Ele está dizendo, você vai perecer. E positivamente ele diz que essa palavra de Deus, a revelação de Deus em Cristo, é tal que ninguém que realmente contemplou Cristo quer viver uma vida sem estar com os olhos fixos nele. O sustentador de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, o governador de todas as coisas, aquele que está à direita do Pai em majestade, o purificador dos nossos pecados, o salvador, o redentor das nossas vidas. Aqueles homens estavam flutuando para longe. Grande parte das pessoas que eu conheço estão flutuando, estão à deriva. E ele está dizendo, quem vive assim não vai escapar da destruição, não vai, porque ele é um grande salvador. Todo o livro de Hebreus, eu estou terminando, era para inculcar na mente deles tudo que Jesus é. Em primeiro lugar, ele diz, os profetas de Deus revelou, mas em Jesus a revelação é perfeita, porque Ele mesmo é Deus. Em segundo lugar, ele diz, os anjos foram enviados por Deus para serem servos ministradores, mas Jesus não é um servo, Ele é o Filho amado de Deus, Ele é o seu Filho unigênito. Em terceiro lugar, ele diz, a velha aliança ensinou a Israel o caminho de Deus, a verdadeira lei. Há uma vida de santidade, mas Jesus é a própria vida, Ele é a nova aliança, é isso. Ele não aponta para a verdade, Ele é a verdade. Em quarto lugar, o autor de Hebreus diz, o tabernáculo feito por mãos humanas simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, mas Cristo é Deus em nós. Em quinto lugar, o reino de Deus, o reino em eras passadas. A revelação de Deus sacudiu o Sinai, as pessoas ficaram apavoradas, mas em Jesus, Deus nos deu um reino que não pode ser abalado. Em sexto lugar, ele disse, o sumo sacerdote Arão oferecia sacrifício vez após vez, era maravilhoso, ano após ano, as pessoas tinham que estar atentas àquilo, mas agora Cristo é o nosso sumo sacerdote, sem pecado, Ele ofereceu sua própria vida de uma vez por todas, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mantenha os olhos fixos nele. Em sétimo lugar, ele diz, olha, o sangue de touros e bodes foi derramado por séculos e séculos, e Deus não queria que ninguém desprezasse aquilo. Aquilo devia ser feito com reverência, com temor, com adoração. Mas o sangue precioso de Cristo não é como o sangue de bodes e touros. Aquilo era só um símbolo, aquilo não podia lavar o pecado de ninguém. Mas o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado.
e Ele obteve uma redenção eterna para vocês, então mantenha os seus olhos fixos nele. Em 8º lugar, ele diz: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Deus revelou a lei através dele, mas Jesus Cristo, Ele não é um fiel servo sobre a casa de Deus, Ele é Deus, mantenha os seus olhos fixos nele. E em 9º lugar, ele diz: Josué conduziu o povo para a terra prometida, mas aquilo era uma sombra. Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso sabático, Ele é tudo que Deus tem para nós. O autor de Hebreus diz em 10º lugar: Abraão era um grande homem de fé, mas Jesus é tudo aquilo que Abraão desejava. Então mantenha os olhos fixos nele. Ele é profeta, rei, sacerdote. Hebreus 12:2 diz: tendo os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Ele que pela alegria que lhe foi proposta, ou seja, a redenção da igreja, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Mantenha os olhos fixos nele. Nada é casual no Evangelho. A ideia de que você sabe muito, a ideia de olhar, estar num culto, como quem olha lá o que os comissários de bordo estão dizendo sobre as máscaras. Já ouvi isso muitas vezes. Você não entendeu nada. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Você está à deriva. E se isso não tiver um fim, é uma evidência de que você está indo para o inferno. Mesmo vocês ainda pertencentes à igreja onde essa carta foi enviada, vocês não passam de cristãos nominais. Você vê, ele está dizendo algo terrível. Você não precisa negar a Jesus, dizer que abandonou o Evangelho. Você só precisa ficar à deriva, não ser guiado pela palavra de Deus, não fazer provisão para ouvir, atentar. Vocês deixam a comunhão dos santos, vocês não estão reunidos, vocês não estão fazendo provisão para estar reunidos, vocês não fazem provisão em suas casas. A cada escolha da vida vocês não consideram Cristo, não têm seus olhos fixos em Cristo, de tal maneira que Ele virou algo casual na vida de vocês. Vocês estão à deriva. O céu não se cansa da cruz, o Pai não se cansa da cruz, mas vocês se cansaram. Os santos na glória não se cansam da cruz. Por toda a eternidade eles vão cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. O céu jamais vai esquecer a cruz, jamais vai esquecer o que Ele fez. Ele é o centro de todas as coisas. Então como que Ele pode ser casual para vocês? Não deixe. Fixe os seus olhos na cruz, não como lugar que mostra que vocês têm um grande valor. Fixe os seus olhos na cruz como lugar que mostra a grandeza da culpa e do pecado e aquilo que vocês mereciam. Fixe os olhos na cruz não como o lugar simplesmente que Jesus sentiu a dor no meu lugar, mas no lugar onde Ele sofreu a pena que você merecia. Fixe seus olhos na cruz onde Deus não abriu mão da sua justiça, Ele derramou a sua justiça e ira sobre o seu Filho, para poupar aqueles que vão ser salvos, que estão sendo salvos, que Ele escolheu na eternidade, aqueles pelos quais de fato Jesus derramou o seu sangue. Fixe os seus olhos na cruz, não como lugar onde o amor, aquela grande demonstração de amor fraco, pereceu, não, mas onde o amor, que é o próprio Cristo, reinava absoluto, em obediência, em todas as coisas ao Pai, e para nos redimir. Preste muita atenção na cruz, porque nela, quando nós mantemos os olhos fixos nela, nós lembramos que nós fomos salvos de uma grande ira, que esta é uma grande salvação, que Ele nos salvou da grande ira de Deus. Agora, se vocês não fazem isso, como nós escaparemos de desprezar tão grande salvação? Deus nos deu um grande Salvador, que foi ferido, moído pelas nossas transgressões. Se você achar demais manter os olhos fixos nele, suas afeições fixas nele, seu pensamento fixo nele, organizar a sua vida em torno disso, você está dizendo para Deus: eu não acho que Ele é tudo isso. Ser cristão nominal, ouvir a verdade em vez de ouvir a verdade, de alguma maneira, se a pessoa mesmo assim vive uma vida à deriva, mostra algo terrível.
Então, ele diz: se vocês conheceram Cristo como ele foi revelado, mantenha então seus olhos atentos, seus ouvidos, prestem atenção nisso, não tratem casualmente isso, porque senão não há como escapar. Essa é uma evidência que vocês estão à deriva. A vida espiritual no reino de Deus é vivida num rio que está levando todos os homens para a perdição. Você não pode estar à deriva, tem que estar sendo dirigido pela palavra de Deus, como resultado da contemplação, da fixação dos olhos, dos ouvidos, das afeições em Cristo, individualmente e junto como igreja, não só para a minha vida, mas estimulando aos outros. Nada é casual, nada é quando dá, quando encaixa. Toda a vida gira em torno disso, desse grande Salvador. Vamos ficar de pé, vamos orar. With my soul, it is well, it is well. With my soul.